E aí pessoal, hoje vamos avaliar o Fiat Mobi 1.0 Like 2020. Fique aí com o vídeo. Pessoal, vamos falar aqui um pouco do motor do Fiat Mobi. Vemos aqui, é um motor tradicional, 4 cilindros da Fiat, que ele tem 75 cavalos no álcool e 73 cavalos na gasolina a 6.250 RPM e torque de 9,9 kgfm no álcool e de 9,5 kgfm na gasolina a 3.850 RPM. Vemos aqui que ele não tem nenhuma manta acústica para abafar o barulho do motor e ele é erguido mesmo por aquela hastezinha de ferro, não tem nenhum braço fotográfico. Vamos escutar agora um pouco o barulho do motor. E aí pessoal, vamos começar falando aqui da dianteira do Fiat Mobi. A lanterna aqui dele, ela é padrão, luz halógena mesmo, uma lâmpada do farol alto e baixo, seta, mas ela tem essa máscara negra, né, que dá um visual bem mais bonito e ela invade aqui essa parte lateral. Aqui nessa versão o farol de neblina é opcional e esse exemplar está sem. Aqui nessa parte ele tem essa espécie de colmeia, né, aqui embaixo, e esse plástico revestindo toda essa parte do para-choque. E aqui em cima também, um plástico texturizado. Essa frente aqui é bem bonita, né? Essa cara de zangado. Pessoal, vamos vir aqui nessa parte lateral do Fiat Mobi. Podemos ver aqui que o retrovisor dele e as maçanetas não são pintadas na cor do veículo, né? Pelo menos nessa versão Like. Nem a coluna aqui, também essa plástico fosco. Aqui, a tampa do tanque de combustível é aberta por aqui mesmo, né? Bem simples, ó. Podemos ver que é meio mole. E aqui nessa parte traseira podemos ver que a lanterna da parte traseira ela invade a lateral assim como a da frente, né? Bem legal. Ela pega até uma parte da tampa aqui do porta-malas. Pessoal, continuando aqui na parte traseira do Mobi, vemos aqui que a conhecida tampa de vidro, né? A tampa de trás dele é toda de vidro. Vemos aqui o esguicho para limpar o vidro traseiro e o limpador também. Não temos sensor de estacionamento, também temos câmera de ré, né? Nessa versão. Então, para abrir o porta-malas, aqui pela chave, né? Enfiar ela aqui e a gente abre. De cara vemos que ele tem dois braços pantográficos para erguer, né? Essa tampa de vidro. Aqui por dentro ela tem pouco acabamento, né? Porque é vidro, não precisa cobrir muita coisa. Mas tem alguns cabos aparecendo, né? Bem padrão. Aqui dentro nós temos algumas partes sem cobertura, parece inclusive aqui a parte do amortecedor, né? E o porta-malas bem pequeno, ele tem apenas 215 litros, né, esse porta-malas. Mas tem alguns ganchos aqui, né, pode ser fixado algumas coisas, aqui ó. Um ganchinho, botar alguma sacola, alguma coisa do tipo. Vamos olhar aqui o step. O step ele é do mesmo tamanho das rodas que o carro está calçado, né, um aro 14, um 7565, aro 14. A questão de revestimento ele é bem básico, mas tem tudo que precisa. Pessoal, o entre-eixo do Fiat Mobi tem em torno de 2,30 m e ele está calçado aqui com pneus 17565, tamanho aro 14, viu? E ele tem essa calotazinha aqui nessa versão. Pessoal, essa aqui é a chave do Fiat Mobi nessa versão Like. É uma chave simples, não tem nem botões. Para abrir o carro aqui você tem que aquele tradicional, enfiar aqui na maçaneta, né? E girar, o carro está travado. E para destravar, destravado, né?
direção, abertura de vidro, essas coisas, nada. Só mesmo para abrir e fechar o carro. E aí galera, estamos aqui dentro do Fiat Mobi, nessa versão Light, né, 2020. Temos aqui o painel dele, ó, ele é todo de plástico, nada texturizado assim, nada com acabamento mais refinado, todo plástico mesmo. Mas ele, vamos ver aqui que ele é um plástico que ele tem 2 tons, tem essa parte aqui que tem esses cortezinhos, né, aqui. E tem essa parte aqui em cima, que é essa mesma parte aqui de baixo, que ele tem uma espécie de uns revestimentos bem pequeno, um desenho na verdade, né, não é bem um revestimento, que se estende por toda essa parte aqui de cima e nessa parte aqui nesse fundo, né. Esse fundo aqui pode até ser um lado com algum porta-objeto, alguma coisa, né? Mas bem raso mesmo. Vemos aqui essa parte central, ele já tem um plástico de outra textura também, ó, um cinza. Ao redor do som aqui temos essa parte black piano, essa parte cromada, né? Essa parte black piano também aqui ao redor do ar-condicionado, né? É tudo simples, mas é bonito. Pessoal, vamos falar aqui do ar-condicionado do Fiat Mobi. É um ar-condicionado básico, né? Bem simples, que liga e desliga o ar-condicionado, né? Deixa só a ventilação. Aqui as posições do ar, inclusive aqui a parte do embaçador do vidro dianteiro, né? E aqui é a temperatura. Eu achei interessante que ele tem essa iluminação aqui, ó, branca, mesmo com o farol desligado, o farol ligado, ela fica sempre ligada. E aqui é o botão para recircular manual mesmo. Aqui nessa parte central do Fiat Mobi nós temos aqui o botão para acionamento pisca-alerta e o botão do desembaçador do vidro traseiro. Descendo aqui nós temos, como ele tem um opcional do som, né? Temos aqui o auxiliar e um USB, ele também é iluminado, só de ligar o carro já fica iluminado, independente se o farol tá ligado ou não. E temos aqui uma tomada de 12 volts, né? Temos aqui essa textura, né, que divide umas texturas aqui do painel para lá de baixo. Temos 2 porta-copos, não aparece parafuso, né? Ele tem uma forraçãozinha no fundo aqui, legal. Câmbiozinho de 5 marchas, padrão, com a ré para trás, tranquilo, padrão da Fiat. Aqui nós temos mais um porta-objetos com o fundo forrado também. Ele tem esse tapetinhozinho, né, que não deixa aparecer os parafusos. Ó. Deixa eu tirar ele aqui. Eita, difícil. Pronto, aí olha, dá pra ver que tem um parafuso, né, mas eles tiveram esse cuidado de botar o tapetinhozinho aqui pra não aparecer. Isso é bom. Freio de mão manual mesmo, né, claro. Pelo menos ele é coberto aqui, não aparece ferro, não aparece nada. E aqui atrás nós temos mais esse porta-objetos e esse porta-copos que pode ser usado pelos ocupantes do banco traseiro. Legal. Aqui nessa parte do painel, como eu já falei, esse fundo aqui pode ser usado como algum porta-objetos, né, guardar uma carteira, alguma coisa. Mas se o carro estiver em muito movimento, acho que ele cai. E aqui no porta-luvas, ele despenca mesmo, né, padrão. Mas eu achei ele bem fundo, né, dá pra botar muita coisa. Só não tem iluminação nem outra coisa do tipo. Pessoal, esse aqui é o som do Fiat Mobi, né, nessa versão. Ele é um opcional, mas ele, acho que eu não considero ele como uma central multimídia, né? Ele é só um sonzinho básico. Aparece o logo da Fiat aí quando a gente liga. E ele aparece esse menu de mídia aqui, ó. A gente pode escolher entre o rádio, auxiliar, USB e Bluetooth. Ele é completo, né? Tem todas as entradas, só não tem entrada para CD, porque hoje em dia ninguém tem usado mais. E tem o rádio. A gente perto aqui ele tem as funções de telefone, né? Para parear, para desligar, para atender ligações, mudo. Aqui tem os botões que podem ser usados para passar a rádio, tá com música, passar as músicas, pode pré-definir rádios aqui nos números, né? E ele tem algumas configurações aqui no menu. Alcance da antena, que o volume aumente ou diminui com a velocidade, né? Detecção de ruído, volume máximo, desenho aumento automático do som e a questão da RDS, que é para mostrar as rádios, né? Legal. Aqui configuração de Bluetooth, de áudio, equalizador, data e hora e idioma. É bem básico ele. Questão de funcionalidade, ele é usual, né? Tá dentro do que a gente precisa. Legal. Só esse aqui é o volante, né? Do Fiat Mobi. Um volante bonito. Todo aqui em black piano nessa parte. A cunhadura dele é relativamente boa. Ele não tem nada achatado, né? Tudo circular mesmo. O bom é que, como ele tem a opcional do som, ele tem também essa função aqui que controla as funções do som, né? Aqui de modo, aumentar e diminuir o volume, muda e mudar faixas, né? É bonito, né? Aqui é a cozinha.
Pessoal, vamos falar aqui do painel de instrumentos do Fiat Mobi. Ele é simples, mas tem tudo que precisa. Aqui ao lado nós temos o conta-giros, aqui o velocímetro ao centro, né, com o computador de bordo no meio aí. Dá para passar as informações do computador de bordo, é por aqui, ó. Esse botão na haste direita aqui, trip. Temos fixo as informações do tanque de combustível, né, do nível do tanque, e aqui a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Também hora e o odômetro do carro. Apertando aqui no botão nós temos aí o trip que está aparecendo, né? Apertando nós temos o consumo médio, velocidade média, tempo que o carro está ligado, temos a autonomia do tanque e o consumo instantâneo. Apertando de novo a gente volta para o trip, bem simples. Aqui nós temos esse botão que apertando ele aparece para configurar a questão da hora. Aperto voltando aqui, ele volta para o menu normal. Pessoal, vamos falar aqui um pouco das hastes do Fiat Mobi. Aqui na haste esquerda nós temos os botões para fazer o acionamento do farol, né? E ele tem a função do um toque 3 setas, né? Interessante. Aqui na haste direita nós temos as funções do limpador de para-brisa, né? Que ele tem aqui os níveis, certo? E aqui, quando giramos aqui, ele liga o limpador de para-brisa traseiro. Vou te mostrar, certo? E para fazer o acionamento do esguicho para frente aqui, ó, ele liga o esguicho lá de trás, e para trás ele liga aqui o esguicho da frente, né? Normal, todas as funções controladas pelas hastes. Vou falar aqui dessa parte superior, né? O forro de teto ele é claro mesmo, simples, né? Bem simples mesmo. Aqui debaixo do parasol nós temos um espelho, ele tem uma tampa, né? Não tem luz nem nada, porta-documentos. Aqui o outro ele não tem nem a tampa, né? Normal. E aqui nós temos uma luz de leitura. Temos acionamento as duas ao mesmo tempo, né? Quando a porta se abre é totalmente desligado. Não dá para acionar ela individual, não. Só as duas ao mesmo tempo mesmo. E aqui o retrovisor simples mesmo. Só vamos falar aqui dos bancos, né? Ele tem esse revestimento aqui, essa cor clara com outra escura aqui nessa parte do meio, e nessa parte do lado todo escuro. Vemos que ele não tem a separação do encosto de cabeça pro banco, né? Uma coisa só. Vamos ver aqui. Ele é um pouco liso, né? Meio reto aqui, não abraça muito bem o motorista, mas ele é relativamente confortável. Bem normal. Não tem que regulagem de altura, né? Desse lado aqui. Aqui é a regulagem, a inclinação do encosto. Por esse lado aqui. E aqui é a regulagem de distância do volante aqui para o condutor, né? Ele só vem até aqui, ó, esse é o máximo dele. Tudo manual mesmo. Não temos também regulagem nem de altura, nem de profundidade, nem nada aqui do volante. Vamos falar aqui do acabamento da porta do Fiat Mobi. Ela é toda em plástico mesmo, né? Segue aquele plástico do painel, né? Que tem as duas texturas. Essa parte mais com esses riscozinhos e a outra com esse desenho. Aqui não tem nenhum revestimento, né? O plástico duro também. Apenas aqui a parte de pegar na porta, pode guardar alguma coisa também. Os vidros dele, só os dianteiros são elétricos, mas são de um toque, né? Para descer, como para subir os dois. E aqui embaixo nós temos esse porta-revistas aqui, né? Tem essa parte que pode ser guardada num copo, alguma coisa assim. Eu acho que a garrafa não chega a entrar aqui. O retrovisor é a regulagem manual mesmo. E aqui embaixo nós temos mais esse porta-objetos aqui em cima do porta-fusível, né? Para guardar alguma coisa aí. O acabamento da porta aqui traseira é igual lá na frente, né? Sem nenhum revestimento, todo em plástico. Essa parte aqui também, né? Tem o pegador. Só que o vidro aqui atrás é manual, né? Na manivela mesmo. E ele não tem nenhum porta-objetos aqui embaixo, né? Nenhum porta-revista, porta-garrafas. Pessoal, vamos falar aqui do espaço interno do Fiat Mobi. Como podemos ver, ele é um pouco apertado, né? As minhas pernas já estão batendo aqui no banco da frente. O banco da frente está regulado para mim, que tem cerca de 1,80 m, para eu dirigir mais ou menos confortável, né? Porque eu gosto de dirigir com as pernas mais esticadas. Se eu botar ela mais esticada, ela já vem um pouquinho mais. Mas do jeito que está aqui, dá para eu dirigir confortável. E pode ver que a minha perna já está entrando um pouco aqui. Não entrando, mas está encostando no banco, né? É um espaço meio apertado. Para a cabeça aqui, ainda tem um espaço relativo ainda aqui, ó. Uns 3 dedos, né? Mais ou menos. Uns 4 dedos mais ou menos. Encostando aqui, ó, no meio.
O túnel central dele é um pouco elevado, ainda tem essa parte do porta-objeto aqui, né? Então, se vier um terceiro ocupante aqui, ó, três adultos aqui já vão um pouco apertados, né? O encosto dele aqui também é um pouco reto, mas dá pra ir tranquilo. Vimos aqui que ele só tem 2 encostos de cabeça mesmo, né? Aqui não tem do banco central. E ele não tem isofixo, né? Que é o método mais eficiente para a fixação de cadeirinhas de bebê, né? E nem cinto de 3 pontos. E aqui também no banco da frente ele não tem a regulagem de altura, né? Para o cinto, né? Do motorista nem do passageiro. E aí, pessoal, estamos aqui no Mobi 1.0 Lite 2020. Vamos andar nele aqui para ver como é que ele se comporta. Vou colocar aqui o cinto. Zerozinho, ar-condicionado ligado. Fazer um percursozinho com ele aqui. Ele é semelhante a outros carros que a gente já avaliou. Ele mostra aqui também um indicador para a gente subir ou descer a marcha. Sempre esses carros estão botando isso para auxiliar no consumo de combustível, né? Falar em consumo de combustível, esse Mobi aqui ele faz em torno de 12,7 km por litro na cidade e 14,3 na estrada, sempre abastecido com gasolina. Consumo bom, né? O vizinho da frente aqui, de 5 marchas, já conhecido. A direção dele é hidráulica, né? Não é elétrica, nem eletrohidráulica, é só hidráulica. Mas eu não achei ela dura não. Achei ela bem leve, até acho que é pelo carro, né? Que é pequeno e leve. É um carro pequeno, né? O espaço dele interno é bem apertadinho, mas tem a ver com a proposta dele, né? Dirigir dele aqui é boa, apesar que ela não tem nenhuma regulagem, né? A altura padrão, só dá pra gente regular a distância mesmo. A principal desvantagem dele é para quem vai sentado aí no banco de trás, né? Porque aí atrás é realmente apertado. Ainda mais se a pessoa que vier, as pessoas que vierem aqui no banco da frente forem um pouco maiores, né? Que regula o banco mais para trás. Aí que fica apertado mesmo atrás. Vamos falar de alguns valores dele. No site ele tá, essa versão Like, tá lá como em torno de 41.990. E esse aqui ele conta com alguns opcionais, né? Ele tem aqui a função do volante, desembaçador do vidro traseiro, algumas coisas. Que aqui, que foi bem passado, ele sai por 44.080. Mas nas concessionárias ele conta com alguns descontos que dá um abatimento muito bom, muito grande, pelo que eu percebi, né? Que a moça me passou. Eu não vou passar porque vai de concessionária para concessionária. E a moça me passou, inclusive, que essa versão sem os opcionais, só com ar-condicionado e direção hidráulica, na concessionária, por exemplo, pelo menos aqui em Teresina, ele sai por 38.990. Então dá pra perceber que com os opcionais ele ainda pode ter um desconto bem grande, né? Isso nessa versão Like, né? Que é um acima da base. Aproveitar que a gente tá parando aqui, vou ligar o som aqui dele pra gente testar um pouco. Dele é razoável. Ele tem 4 alto-falantes e ainda tem 2 tweeters aqui, né? Melhor do que muitos aí que, como eu já falei em outras avaliações, tem carro aí que só tem 2 alto-falantes aqui dianteiro. Carro mais caro, né? Então tá dentro dos padrões aqui. Vou dar uma puxada, uma esticadazinha nele aqui pra gente ver. Ar-condicionado ligado, né? Vamos subir esperar o giro subir.
75 cavalos no álcool, 73 cavalos na gasolina. Motor da Fiat aí já bem conhecido, 4 cilindros. Isso não é com giro alto, né? Mas subida aqui, ó. Comporta bem, né? Tá? É bom pra quem anda muito nesse trânsito aqui, o carrinho pequeno, né? Bem fácil de dirigir ele. Eu tô indo sempre com o ar-condicionado ligado, certo? Ele atrapalha um pouco a questão de desempenho também. 1.0. Hilux aí, ó. Pois é, gente. O Mobzinho, o carro tá bem na mão, né, da gente aqui. Ele cumpre o que ele promete, né? Tá dentro da proposta dele. Ele é básico, mas é pra isso que ele foi feito. Ser um carro barato que atende às necessidades. É isso aí, pessoal, essa aqui foi a avaliação do Fiat Mobi 1.0 nessa versão Like 2020. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e pode escrever nos comentários recomendações de avaliações. Até a próxima!